Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma aula de eletricidade na parte de eletrostática e hoje vamos falar sobre a lei de Coulomb e também vamos falar sobre o campo elétrico, tá? Vamos fazer uma descrição escalar e vetorial do campo elétrico. Então, vamos apresentar aqui quais são os tópicos estudados na aula de hoje. Bem, vamos apresentar a definição de cargas elétricas pontiformes. Vamos apresentar a lei de Coulomb, vamos definir campo elétrico, como ocorre a orientação do campo elétrico, vamos falar também das linhas de força do campo elétrico, vamos apresentar como calcular o módulo do campo elétrico gerado por cargas pontiformes e, por fim, vamos apresentar o campo elétrico uniforme. Okay? Bem, então vamos para nossas definições aqui. Bem, pessoal, carga elétrica pontiforme. O que são cargas pontiformes, tá? São corpos eletrizados cujas dimensões são desprezíveis comparadas à distância que separa de outro corpo eletrizado. Então, nessa figura que vocês estão vendo aqui, ó, essa carga Q, ela tem uma dimensão, um diâmetro Dzinho, e o diâmetro dela é muito, mas muito menor do que a distância que a separa de outra carga Qzinho. Isso são as chamadas cargas elétricas pontiformes, tá? Também pode aparecer com o nome pontual, tá? Então, é muito comum aparecer esse termo em enunciados de questões, em enunciados de definições da parte de eletrostática. Então, é mais uma ideia que vocês vão absorver aqui nessa aula, para quando forem abordados, né, saberem a definição, tá bom? Vamos lá então. Vamos apresentar a lei de Coulomb, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos considerar duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, separadas por uma distância d, e elas estão situadas no vácuo, ok? Pois bem, acompanhe comigo. Se as cargas apresentarem sinais opostos, nós vimos na aula anterior, no princípio da atração e repulsão, que quando as cargas apresentam sinais opostos, elas vão se atrair, ok? E essa atração, ela vai apresentar a mesma intensidade, tá? Mesma direção e sentidos opostos. Quem explica isso, né, na verdade, é o princípio da atração e repulsão, tá? Bem, vimos também que se os sinais forem de mesmo sinal, positivo, positivo ou negativo, negativo, elas vão se repelir com forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, ok? Então, o princípio da atração e repulsão apresenta isso, que cargas de mesmo sinal vão se repelir e cargas de sinais diferentes vão sofrer força de atração, vão se atrair, ok? Bem, a intensidade da força mútua, certo? Entre as cargas vai depender da distância d entre elas e dos valores das cargas, no caso aqui Q1 e Q2. Então, essa força de ação mútua, seja ela de repulsão ou de atração, vai depender da distância que as separa e vai depender do valor das cargas, ok? Bem, pessoal. A influência desses fatores, quais são os fatores? Distância e carga. A influência desses fatores foi determinada experimentalmente por Charles Coulomb, que estabeleceu o seguinte enunciado, conhecido como a lei de Coulomb. Então, o que diz a lei de Coulomb? A intensidade da força de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, esse enunciado é conhecido como a lei de Coulomb, tá? Que vai
apresentar o comportamento da força de ação mútua. Essa força pode ser de atração ou de repulsão, dependendo do sinal das cargas. E essa força ela vai ser diretamente proporcional ao produto dos valores das cargas absoluto e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ok? Bem, então, a partir do enunciado, nós podemos escrever a equação que representa a lei de Coulomb. Então, essa força elétrica mútua, que pode ser de atração ou pode ser uma força de repulsão, dependendo do sinal das cargas, essa força ela vai depender do produto do valor absoluto das cargas, diretamente, e inversamente do quadrado da distância que as separa. Okay? Bem, a partir desse enunciado, né, e da equação, nós vamos tirar aqui algumas conclusões, tá certo? A expressão acima, Q1 e Q2, são utilizados o valor absoluto, tá? Os sinais apenas indicam se a força é de atração ou de repulsão. Então, o que importa para a gente é só o valor numérico, para encontrar o módulo da força, tá? No SI, a unidade de carga elétrica, nós já vimos na nossa primeira aula de eletrostática, é o Coulomb, tá certo? E a unidade, né, o símbolo que a gente usa é o C maiúsculo, tudo bem? Bem, outra coisa que aparece na expressão acima, a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? Que essa constante é o K0, que está nessa expressão aqui. Essa constante ela vai depender do meio onde estão as cargas e do sistema de unidades adotado. No caso do vácuo, a gente indica por K0 e é denominada constante eletrostática no vácuo ou simplesmente constante eletrostática, certo? Bem, nós podemos obter a unidade de medida para a constante, certo? Como, né? A partir da lei de Coulomb, basta isolarmos o K0. Para isolar o K0, aí eu vou ter a força elétrica vezes a distância ao quadrado sobre o produto do módulo das cargas. A unidade de força é o Newton, distância é o metro e da carga é o Coulomb. Então, a unidade de medida da constante eletrostática no vácuo, né, no caso, a constante eletrostática, porque dependendo do meio, a unidade não vai mudar, na verdade, tá certo? Então, a unidade de medida da constante é o Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade de medida da nossa constante. Bem, experimentalmente, obtém-se para o valor da constante 9,0 vezes 10 elevado a nona Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Então, esse é o valor no vácuo da constante eletrostática que foi obtido experimentalmente. Ok? Então, assim a gente pode finalizar a lei de Coulomb a partir da nossa expressão. Força elétrica é K0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Nós podemos, a partir da lei de Coulomb, também expressar um gráfico da força elétrica em função dessa distância. E nós podemos perceber pela expressão que, com o aumento da distância, a força elétrica diminui, né? São inversamente proporcionais. Assim como, se a distância diminui, a força elétrica vai aumentar, certo? Mas observe que essa relação aqui, o D é ao quadrado. Então, o gráfico que representa a relação entre a força elétrica e a distância é um gráfico que tem esse formato aqui, ó, certo? Observem que com o aumento da distância,
a força vai reduzindo. Como é d ao quadrado, então para um valor d, eu vou ter uma força F. Se eu dividir, se a distância cai se a distância dobra, né, ó, se eu tenho aqui 2d, aí se eu pegar 2d e elevar ao quadrado, vai ficar 4d ao quadrado, ou seja, a força cai 4 vezes. E assim sucessivamente, tá? Se você triplica a distância e eleva ao quadrado, aí eu vou ter 9d ao quadrado. Ou seja, o gráfico que representa essa relação é um gráfico que tem esse perfil. Tá? O aumento da distância corresponde à redução da força. E a redução da distância corresponde ao aumento da força, que pode ser de atração ou de repulsão, mais uma vez. Ok? Bem, então, diante, né, da explicação da lei de Coulomb, vamos analisar um fenômeno elétrico, okay? Que é esse aqui. Ó. Bem, quando aproximamos um corpo neutro de um corpo eletrizado, sem tocar, o corpo neutro sempre se aproxima do corpo eletrizado. Dependendo da distância entre eles, o corpo neutro toca o eletrizado e em seguida é repelido. Então aqui eu tenho duas situações. Ó. Aqui eu tenho um gerador de Van de Graaff, nessa figura, e uma bolinha de isopor. Então a bolinha está neutra, quando aproximou do gerador ligado, ela se aproxima. E nessa figura do lado eu tenho um filete de água caindo aqui dessa torneirinha e um pente eletrizado. E quando o pente eletrizado se aproxima do filete, veja que sofreu aqui um desvio. Então, pessoal, como é que eu posso explicar por que um corpo neutro sempre se aproxima de um corpo eletrizado? Então, vamos tentar explicar isso, né? Vamos entender o fenômeno. Bem, vamos explicar usando a lei de Coulomb. Tá? Veja só, quando nós aproximamos um corpo carregado de um corpo neutro, nós já vimos na aula anterior que acontece o processo de polarização, né? Ou seja, no caso aqui o indutor está positivo, então os elétrons vão ficar nessa extremidade e na outra eu vou ter falta de elétron. Esse corpo aqui está neutro, tá? Eu apenas polarizei. Muito bem. O detalhe é o seguinte, vejam que essa extremidade que tem as cargas negativas estão, ou está, né, a uma distância, eu vou chamar de D1. E a outra extremidade, que estão as cargas positivas, vai estar a uma distância D2. Observem que a distância entre as cargas negativas do indutor é menor do que a distância das cargas positivas. Ou seja, a força de atração é maior do que a força de repulsão. Então, na verdade, pessoal, um corpo carregado, ele, ao mesmo tempo, está atraindo o corpo neutro e repelindo. O detalhe é que a força que atrai é maior que a força que repele. Ou seja, o efeito, o resultado desse fenômeno é a atração do corpo neutro. Então, um corpo neutro, ele é atraído e repelido ao mesmo tempo, só que a força de atração é maior que a força de repulsão. O efeito resultante é a atração do corpo, ok? E por que se a distância for pequena, quando ele toca, ele repele? Porque se o corpo neutro tocar no corpo carregado, ele vai se eletrizar por contato. E na eletrização por contato, as cargas adquiridas são iguais. Então, após o contato, eles vão se repelir, ok? Então, aí está a explicação por que um corpo neutro ele sempre se aproxima de um corpo carregado. Na verdade, o corpo neutro ele é atraído e repelido, só que a força de atração é maior que a força de repulsão, ok? Então, muito importante, pode aparecer algum probleminha para vocês resolverem envolvendo esse fenômeno que ocorre entre um corpo carregado e um corpo neutro, ok? Então, vamos adiante. Vamos agora para o nosso tópico 3, né? Vamos aqui falar a definição do campo elétrico. O que vem a ser campo elétrico? Tá?
Pessoal, campo elétrico é uma região do espaço em torno de uma carga capaz de interagir através de uma força elétrica com a carga de prova presente em seu interior. Então aqui, por exemplo, essa carga Qzão, ela está gerando ao em seu redor uma região chamada de campo elétrico e uma carga de prova presente nessa região pode sofrer ação de uma força de origem elétrica. Tá? Então, cada ponto de um campo elétrico pode ser representado matematicamente por um vetor denominado de vetor campo elétrico, que a gente usa, né, o E maiúsculo, e a expressão que define o vetor campo elétrico é essa aqui, ó, é a força elétrica sobre a carga de prova. Então a gente pode escrever essa expressão aqui, ó, da seguinte forma: o vetor força elétrica é o produto escalar entre o vetor campo e a nossa carga, Qzinho, ok? Bem, como eu já falei, esse Qzinho é a carga de prova localizada em um ponto do interior do campo e o F é a força elétrica aplicada sobre essa carga de prova, certo? Vejam que no SI a unidade do campo vai ser, no caso aqui, força é em Newton e a carga é em Coulomb. Então, Newton por Coulomb, ok? Tudo bem? Vamos lá então adiante. Como é que nós podemos apresentar para vocês a orientação do vetor campo elétrico, certo? Veja só, todo vetor vai apresentar uma direção, um módulo e um sentido, tá certo? Não é diferente para o vetor campo elétrico. Então, a orientação do vetor campo elétrico vai depender exclusivamente do sinal da carga fonte, né? No caso da carga geradora. Vamos fazer aqui algumas demonstrações, tá? Observem. Aqui nós temos uma carga fonte positiva e uma carga de prova, né, positiva também. Entre essas duas cargas, vai surgir uma força de repulsão, certo? Pessoal, vamos lembrar aqui, lá da parte de vetores, veja só, força é igual a massa vezes aceleração. Isso aqui representa a segunda lei de Newton, tá bom? Massa é uma grandeza escalar, sempre positiva, e a aceleração é uma grandeza vetorial. O produto de uma grandeza escalar, sempre positiva, e uma vetorial, o resultado desse produto é uma grandeza vetorial que apresenta a mesma direção e sentido da grandeza vetorial do produto. Ok? Tudo bem. Apresentando aqui para vocês, né, novamente, a equação da força elétrica, veja que tem uma semelhança. Veja que eu tenho aqui, ó, o E é uma grandeza vetorial, que é o campo elétrico, e a carga é uma grandeza escalar. Só que o detalhe é que a carga de prova, ela pode ser negativa e ela pode ser positiva. Isso implica dizer que, dependendo do sinal da carga de prova, os vetores força elétrica e campo não vão apresentar o mesmo sentido, certo? Então, esse é o detalhe dessa nossa análise da orientação do vetor campo elétrico, tá? Então, aqui, ó, quando a carga de prova for positiva, o sentido da força elétrica vai ser igual ao do campo elétrico. Então, nessa primeira figura aqui, o campo elétrico vai ser orientado também para a direita. Bem, mas se eu tenho agora uma carga de prova negativa, eu vou ter uma força de atração e, quando a carga de prova é negativa, força e campo têm sentidos opostos. Então, veja que o campo aqui vai ser orientado para a direita. Vamos agora para a carga fonte negativa. Carga fonte negativa, carga de prova negativa, força de repulsão. Carga de prova negativa, força e campo têm sentidos opostos. Então, aqui o campo vai ser
um campo elétrico, no caso, para a esquerda. Se a carga de prova for positiva, carga fonte negativa, a força de atração, carga de prova positiva, força e campo em o mesmo sentido. Observe um detalhe nessas 4 figuras aqui, ilustrações, certo? Vejam que quando a carga fonte é positiva, observe que, independentemente do sinal da carga de prova, vejam que o campo elétrico vai ter sempre o sentido de afastamento da carga fonte. E quando a carga fonte é negativa, independentemente do sinal da carga de prova, veja que o vetor campo elétrico vai ser um vetor de aproximação da carga fonte, certo? Então, podemos concluir que, tá? Quando a carga fonte for maior que zero, ou seja, positiva, eu vou ter um campo de afastamento. E quando a carga de prova for negativa, ou seja, menor que zero, eu vou ter um campo de aproximação, tá? Então, isso é importante porque quando vocês pegarem problemas que tem o vetor campo elétrico, apenas o vetor campo sem a representação da carga fonte, seja ela esférica ou uma carga em placas, tem como você definir o sinal da carga fonte ou sinal da placa a partir da representação do vetor campo, ok? Então, quando que o campo elétrico vai ser de afastamento? Quando o sinal da carga fonte for positivo. E quando que o campo elétrico vai ser de aproximação? Quando o sinal da carga fonte for sinal negativo, ok? Independentemente do sinal da carga de prova, tá? Pronto. Bem, uma outra maneira que nós temos de representar o campo é através das linhas de força, certo? Bem, a cada ponto de um campo elétrico, eu posso associar um vetor. A representação gráfica de um campo elétrico é feita desenhando um número conveniente de vetores. Nessa figura aqui, vejam que eu tenho várias setinhas, né, que representam o campo em cada ponto. Bem, aproveitando o momento, só para revisar, essa carga aqui, ó, seria a carga positiva, já que as linhas estão saindo, e essa carga aqui seria uma carga negativa, já que as linhas estão chegando nela, tá? Só para revisar o que a gente falou agora há pouco. Bem, então cada setinha dessa aqui representa o campo naquele ponto, ok? A gente pode representar essa sucessão de campos elétricos em cada ponto através das linhas de força, tá? Então, as linhas de força são linhas tangentes ao vetor campo elétrico em cada um dos seus pontos. Elas são orientadas no sentido do vetor campo. Então, como eu falei para vocês, ó, essas setas aqui de verde representam um campo em algum ponto do espaço, certo? E essa linha de preto aqui representa a linha de força. No caso, como a carga de prova é positiva, é um campo de afastamento. Se for carga de prova negativa, eu vou ter um campo de aproximação. Então, as linhas de força nada mais é do que uma maneira de nós representarmos o campo elétrico em torno de uma carga ou de um conjunto de cargas ou de uma placa, ok? Bem, então vamos agora aprender como calcular o módulo do campo elétrico gerado por cargas pontiformes, certo? Lembrando que nós estamos usando aqui a ideia de cargas pontiformes, tá? Bem, então, pessoal, nós já sabemos que em um ponto P, localizado a uma distância D de uma carga geradora, se nós colocarmos uma carga de prova, por exemplo, aqui positiva, eu vou ter uma força elétrica. Como calcular essa força elétrica? A força elétrica vai ser Q vezes E, ok? Vamos aqui de equação 1. Nós, no início da aula, apresentamos a lei de Coulomb, ok? Vou chamar isso aqui de equação 2.
Se nós combinarmos a equação 1 com a equação 2, olha o que nós vamos obter. Combinando a equação 1 com a equação 2, ficaria assim, ó, eu teria Q vezes E, equação 1, é igual a K0 Q vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Então, combinando as duas equações, nós podemos simplificar esse Qzinho com esse Qzinho, chegando na expressão para calcular o campo elétrico criado por cargas pontiformes, ok? Que é dado por essa expressão aqui, ó. Bem, importante perceber que, veja que o vetor campo elétrico gerado no ponto P não depende da carga de prova, e sim da carga geradora do campo. Outra coisa interessante, o vetor campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre Q e Qzinho, ok? Então, essa expressão aqui, ela demonstra isso. Qual é a função da carga de prova, então? É provar se existe campo ou não naquele ponto. Como é que ela prova isso? Se ela sofrer ação de uma força de atração ou de repulsão, tá? Bem, chegamos ao nosso último ponto, né, da nossa aula, que é a ideia de campo elétrico uniforme. Pessoal, até então, cargas pontiformes vão gerar campos variáveis, certo? Veja que varia com a distância D, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia. Essa figura que eu mostrei aqui, por exemplo, aqui, ó. Se eu marcar um ponto A, e um ponto B, nesses dois pontos aqui, ó, como a distância de A é menor do que a distância de B, então o campo elétrico em A vai ser maior que o campo elétrico em B. Isso pode ser mostrado pela expressão que nós encontramos agora há pouco, tá? Então, cargas elétricas pontiformes geram campos variáveis. O campo ele é mais intenso próximo à carga e ele é menos intenso mais distante da carga. Só que agora eu vou apresentar para vocês a ideia de que nós podemos obter campo elétrico uniforme. Okay? Como é que nós podemos obter o que é um campo elétrico uniforme? Né? Nós representamos o campo elétrico através das linhas de força. Então, o que é um campo elétrico uniforme? É uma região em que o vetor campo possui mesma intensidade, mesma direção e sentido em todos os pontos. Em todos os pontos do espaço, o campo ele vai ter mesma direção, mesma intensidade e mesmo sentido. Isso que é um campo elétrico uniforme, tá bom? Bem, a gente consegue obter campos elétricos uniformes entre placas eletrizadas com cargas de sinais opostos. Detalhe, para isso ser possível, para o campo elétrico ser uniforme, a distância entre as placas deve ser muito pequena, quando comparada com as suas dimensões. Então, essa distância Dzinho aqui, ela tem que ser muito menor comparado com a dimensão das placas aqui, por exemplo, tá certo? Então, isso que é um fator decisivo para você obter um campo elétrico uniforme entre placas carregadas com sinais opostos, certo? Lembre-se que eu falei anteriormente, se essa placa aqui, se ela não tivesse o sinal de mais na sua representação, certo? E essa aqui não tivesse o menos, teria como saber o sinal, tá? Como que a gente poderia saber o sinal? Apenas pela representação do campo. Lembrem-se que a linha do campo elétrico, ela é uma linha que, se a carga fonte for maior que zero, vai ser uma linha de afastamento, e se a carga fonte for menor que zero, vai ser uma linha de aproximação. Então, aqui positivo e aqui negativo, tá? Bem, o detalhe é o seguinte, ó. Então, pessoal, para revisar aqui, as linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas
isso garante o campo elétrico, né? Na verdade, essa representação indica que o campo elétrico é uniforme. A intensidade da força sobre uma carga aqui no interior do campo vai ser φ, né? É Q vezes E, ok? E como o campo elétrico é constante, a força elétrica vai ser igual em todos os pontos, já que o campo é um campo uniforme, tudo bem? Bem, para a gente encerrar aqui a nossa videoaula, se por acaso a distância entre as placas não for desprezível, né, se esse Dzinho aqui for um Dzinho considerável, o campo elétrico ele vai ser uniforme no centro, né? Ela é praticamente uniforme no centro, ok? E não é uniforme próximo às bordas. A gente chama esse efeito de efeito de borda, tá? Então, quando a distância entre as placas não for uma distância pequena, eu posso sim ter um campo elétrico uniforme, mas vai ser na região central das placas e nas bordas eu vou ter um campo elétrico variável. A gente chama isso de efeito de borda, que vai proporcionar um campo variável nas extremidades, ok? Bem, pessoal, então com isso a gente finaliza mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido as definições, os conceitos. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se tem algum comentário, faça lá na descrição do vídeo para a gente melhorar os nossos vídeos e melhorar os conteúdos do nosso canal, ok? Um abraço a todos e até logo. Até a nossa próxima aula.